Fala pessoal, tudo bem? Sou Gabriel Barbosa, sócio e membro do Comitê de Investimentos aqui da TRX. Estamos começando aqui nosso webcast mensal referente ao relatório gerencial do TRX F11 de janeiro de 2024. Hoje estou sozinho aqui, o Vinícius Araújo, nosso responsável aqui pela área de relacionamento com investidores, teve problemas técnicos, está tocando as coisas aqui nos bastidores, mas hoje estou sozinho e vou tocar solo aqui esse webcast dessa vez, tá? Bom, começando, né, como a gente sempre começa, dando as boas-vindas aqui e agradecendo a confiança de todos os investidores do fundo. O fundo terminou o mês aí com mais de 136 mil investidores, foi recorde histórico de volume médio diário negociado, na média 12 milhões de reais, e também o fundo contou com uma entrada líquida de investidores de mais de 9.800 investidores, um recorde também para o TXF11. Então, a gente fica muito agradecido, lisonjeado, e com mais peso de responsabilidade aqui por tocar a gestão do TXF11, que está ficando cada vez mais relevante na indústria como um todo, né? Bom, já entrando nos destaques do mês, falando aqui da conclusão, né, da aquisição da loja do Carrefour aqui em São Paulo, no bairro do Jabaquara. A gente vai falar mais sobre isso aqui ao longo das nossas conversas. A superação das condições suspensivas para a aquisição dos imóveis Mateus e Leroy Merlin. A principal condição suspensiva, tanto na operação de Mateus quanto na operação da Leroy, era a aprovação do CAD, né? E essa aprovação a gente teve aí ao longo do mês de janeiro. Então, com isso, os imóveis já são considerados adquiridos, dado que a gente já tinha pago um sinal, né, pré essa aprovação do CAD. E a partir de então também o fundo passa a receber o aluguel de todos os contratos das lojas do Mateus e o aluguel provisório, né, que é o aluguel que a gente recebe durante a obra da loja da Leroy Merlin, que vai ser construída em Jundiaí. Então, essas duas operações ainda seguem, né, com algumas diligências, mas já os imóveis já são de posse do fundo. Bom, a distribuição mensal foi de 90 centavos por cota, né, no teto do nosso guidance para o primeiro semestre de 2024, que é a distribuição entre 85 e 90 centavos por cota. O valor vai ser pago no dia 16 de fevereiro e representa um dividend yield de 9,68% ao ano. Falando já, né, entrando aqui nas considerações do mês, o fundo teve uma rentabilidade no mês passado, né, uma rentabilidade total de 1,35%, acima do IFIX, que foi de 0,67%. E olhando, né, o histórico inteiro do TXF11, o fundo está se aproximando aí a um retorno de 69,45%, né, que inclui aqui a valorização das cotas e os dividendos, contra um IFIX no mesmo período de 6,83%. Então, o fundo tem um alfa superior a 52% aí, desde quando foi listado, em janeiro de 2020, em relação ao IFIX, que é o nosso principal benchmark aqui para fundos imobiliários, né? Bom, o número de investidores a gente já destacou, né? O fundo aumentou aí a sua base em mais de 9.800 cotistas, e teve um volume médio diário bastante forte, 12,3 milhões em janeiro, que é o recorde histórico do fundo. E aí, falando com mais detalhes, né, já entrando aqui na operação da loja do Carrefour, aqui no Jabaquara, em São Paulo, o fundo, então, concluiu as diligências, né, e a operação e a aquisição do imóvel, pagou, né, a primeira parcela do imóvel de 40 milhões de reais. A partir desse pagamento, o fundo já recebe 100% do aluguel, por isso tem um cap inicial, né, no primeiro ano, maior do que as transações que a gente tem feito recentemente, justamente por conta desses
seller finance, que a gente chama aqui no mercado, que é quando parte do... Você financia a compra, né, com quem está te vendendo isso. Então, o fundo vai pagar aí o saldo de 33 milhões em 12 parcelas corrigidas pelo IPCA a partir do pagamento da primeira parcela de 40 milhões que já foi feito. A loja, nesse momento, está passando por obras de reforma, né? Para a gente foi uma notícia muito positiva que a gente teve ao longo da negociação de aquisição dessa loja, que o Carrefour pretendia lá fazer uma reforma, o que é sempre positivo, né? Porque é um custo que está sendo bancado pelo inquilino, então mostra que ele realmente quer ficar no imóvel por longo prazo. E mais do que isso, ele está trocando a bandeira, né? Trocando a bandeira do Carrefour Hipermercado para a bandeira Sam's Club. E pelo que a gente tem notícia, esse é um movimento que o Carrefour tem feito em algumas outras lojas do Sam's Club, outras lojas que eles operam, hipermercados, passando por esse modelo mais atacarejo, né? Com a bandeira Sam's Club que eles compraram a operação no Brasil. E com isso eles têm tido resultados melhores nas lojas, né? Essa movimentação tem incluído aumento de faturamento nas lojas, o que para a gente, né, como cotista aqui do fundo, como dono do imóvel, é uma excelente sinalização, porque de novo reforça aqui a nossa convicção de que a localização é muito boa, de que o imóvel já é bom, vai ficar ainda melhor, né? Porque ele vai passar por um processo de reforma relevante, que está estimado aí, o custo estimado dessa reforma é em torno de 10 milhões de reais, e mostra de novo o compromisso do inquilino com o imóvel por longo prazo. Então, para a gente, assim, ótima sinalização. Esse é um contrato típico, né? Então, também foge um pouco das características dos nossos contratos padrões aqui. O fundo tem mais de 95% das receitas advindas de contratos atípicos, mas, de novo, o fundo aqui não tem restrição, né, em comprar só contratos atípicos. A gente gosta e a gente avalia a operação imobiliária como um todo, e com essa operação a gente está bastante confiante que tem uma margem de segurança muito boa para os investidores do fundo e para o fundo em geral, para trazer uma boa rentabilidade aí no médio e longo prazo. Bom, falando aqui da estrutura de capital, né, do TRXF11, a gente terminou o mês de janeiro com aproximadamente 2.400 bi, né, em ativos, contra 700 milhões aí de saldo devedor das securitizações. Isso é uma relação, né, do saldo versus o ativo de aproximadamente 29,24%. Então, segue numa tendência de queda aqui. O fundo terminou o mês com ativos em liquidez, né, com um investimento de 131 milhões e meio, contra uma necessidade de caixa para amortização de aproximadamente 40 milhões aí nos próximos 12 meses. O que dá para a gente aqui um índice de liquidez corrente de 3,27%, ou 3,27 anos, desculpa, o que para a gente é bastante saudável, né? E também a relação da necessidade de caixa, né, esses 40 milhões versus o patrimônio líquido do fundo de 2,4%, também é uma sinalização de que a estrutura de capital aqui do TRXF11 está bem controlada, tá? Bom, com isso a gente pode passar já para as perguntas, né, dos cotistas, que a gente recebeu aí no Instagram, no nosso e-mail de RI. Então, sempre que você quiser fazer uma pergunta aqui para o time de gestão, a gente sempre responde no nosso webcast mensal. Fica o convite aqui para você seguir nossa página no Instagram. A gente sempre abre uma caixinha de perguntas lá, né? E também, quem quiser acessar pelo site do fundo, o site da TRX, ou mandar um e-mail para ri@trx.com.br, as suas perguntas vão ser muito bem-vindas e todas elas são respondidas, tá? Bom, primeira pergunta aqui: possuem planos para diminuição da alavancagem ou pretendem manter o patamar de 30%? A gente fica bem confortável com esse valor de 30%, acho que mais do que o 30% em si, né? Como essa alavancagem é feita, então a gente tem um prazo longo para pagar, as taxas, né, da alavancagem foram menores do que os cap rates,
representa um valor pequeno em relação ao valor patrimonial do fundo. O fundo tem uma certa liquidez aqui, né, com investimentos que são mantidos justamente para fazer frente a essa alavancagem. Então, a gente fica aqui bem confortável hoje com o patamar de 30%. Pode ser que a gente tenha até um acréscimo, né? A gente já comentou sobre isso nos outros webcasts, em relação à estruturação de uma nova securitização que a gente está fazendo aqui para fazer frente aos investimentos do fundo. Então, pode ser que no curto prazo esse número aumente um pouco, mas também a gente está trabalhando na negociação de venda de outros ativos que, na grande maioria, estão alavancados. E isso também, né, conforme a gente vai vendendo ativos, né, acho que a gente está na fase final aí da diligência da venda dos imóveis de Caucaia. Lá tem um saldo devedor de aproximadamente 50, 55 milhões. E na hora que a gente vender, esses 55 milhões são tirados aqui do saldo devedor do fundo, né? Então, é um movimento natural do fundo que essa desalavancagem vai acontecendo ao longo do tempo, mas a gente fica bem tranquilo com esse patamar. A gente entende que um patamar entre 25% a 35% seja saudável e mantém aqui, né, a segurança que os cotistas do TXF11 tanto pedem. Bom, vamos para a segunda pergunta. Qual o percentual de alavancagem considerando TRXF e TRXB? Esse percentual hoje gira em torno, quando a gente consolida as duas coisas, né, está girando em torno ali de 45%. Também vem diminuindo consideravelmente, né? O TXB também vendeu imóveis alavancados, então o saldo devedor dele também diminuiu aí ao longo do ano passado, além das amortizações que a gente faz recorrentemente. Então está em torno de 45%. É sempre bom destacar que a gente não coloca esse número explícito no relatório gerencial do TXF11, porque a gente entende que o TXB tem formas independentes de captação do que o TXF, né? Ele pode vender ativos, ele pode fazer captações, que o TXF11 vai ter sempre a preferência de comprar as cotas, mas não a obrigatoriedade, né? A gente poderia, em um momento de estresse, em que o fundo não tem a caixa, trazer um outro investidor para o TXB, assim como a gente já fez no passado. Então, por isso a gente não consolida a dívida dos dois, mas o percentual hoje gira em torno desses 45%. Terceira pergunta, quando pretendem incorporar o TXB ao TXF? A gente já comentou isso aqui nos webcasts passados, né? A gente pretende fazer isso na melhor janela possível para os cotistas do TXF11, né? Acho que isso é o principal. O TXB ele tem um carrego barato, né? Porque a TX não cobra taxa de gestão e a BRL, a taxa de administração que ela cobra no TXB, ela desconta na taxa de gestão do TXF, então ele não tem esse custo. E a gente entende que hoje já não é a melhor janela, porque a gente passaria, né, como o TXB também tem a alavancagem dele, passaria por discussão de troca de cedente no CRIs que o TXB emitiu. Isso poderia ser motivo de vencimento antecipado, então teria que discutir com os crisistas. Os crisistas, nesse momento, tenderiam a não aprovar uma troca de cedente ou pediriam para que a gente aumentasse a taxa do CRI, né, porque hoje as taxas que a gente emitiu lá com custo médio de 5% ao ano, hoje esse custo seria de 7, 7,5%, 8% ao ano, né? Então, por isso a gente prefere não fazer isso nesse momento, esperar um momento um pouco melhor para ter essa discussão e aí sim incorporar o TXB no TXF. A gente vai aguardar essa melhor janela, tá? A pergunta 4 aqui, qual a perspectiva para aumento de dividendos em 2024? Bom, a gente tem o guidance para o primeiro semestre, que, de novo, está entre 85 e 90 centavos por cota. A gente tem conseguido manter, né, um patamar de distribuição todo mês no teto do guidance. E então, assim, a gente, por enquanto, ainda não tem essa perspectiva para aumento. Vai depender muito da nossa gestão ativa aqui, de fazer a venda de imóveis, né, com ganho de capital e trazer mais resultado por fundo, porque
nesse movimento que a gente está fazendo de diminuição da alavancagem, a alavancagem, né, melhora o nosso resultado operacional, a gente já explicou isso aqui também algumas vezes. Então, conforme a gente vai diminuindo a alavancagem, a gente não vai tendo tanto apreciação por IPCA ou até o nosso resultado recorrente, ele passa a ser diminuído, mas a gente tem complementado isso com venda de imóveis, né? Não à toa fizemos uma grande distribuição aí em dezembro, de R$ 1,70 por cota. A gente tem algumas negociações em andamento para vender outros imóveis. A gente tem a negociação lá de Caucaia, né, que está na fase final e também vai destravar um valor relevante aqui de lucro para o fundo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, mas a gente não gostaria de antecipar nenhum guidance ainda para o segundo semestre. A gente deve fazer isso mais próximo dos últimos meses aqui do primeiro semestre. Quinta pergunta, qual o impacto da redução da Selic para os fundos imobiliários? Bom, a gente comentou um pouquinho sobre isso no nosso texto aqui sobre os mercados, né? A gente está num movimento aqui de queda de juros, né? O Banco Central iniciou no segundo semestre do ano passado um ciclo de corte da taxa Selic. A gente teve uma reunião do Copom no final de janeiro, né, que cortou a taxa Selic em mais 50 bips, 0,50% ao ano. Mas mais do que isso, o que foi interessante foi o comunicado, né, da reunião do Copom, que disse que muito provavelmente haverá cortes, ou que o Copom entende que é saudável, cortes da mesma magnitude nas próximas reuniões, né? Nas próximas no plural. Então, isso deixou o mercado confiante de que a taxa Selic está indo, sim, está arrumando aí para ter um dígito, né, abaixo de 10%. Hoje o Focus projeta 9%. E a gente entende que isso, né, é muito correlacionado com os fundos imobiliários. Existem estudos históricos em relação a isso, porque o cotista, né, o investidor de maneira geral, ele está sempre premissando o risco e retorno, né? Então, na medida que o retorno dele começa a diminuir no ativo sem risco, que a grande maioria deles é lastreados a CDI, que é lastreado na Selic, eles partam, né, para buscar outras alternativas que rendam mais. Então, você imaginar que, usando como exemplo aqui o nosso fundo TXF11, você imaginar que a Selic hoje pode chegar, né, a expectativa do mercado é que ela pode chegar em 9%, e o nosso fundo está pagando quase 10% de dividend yield, isento de imposto de renda. A grande maioria dos ativos de renda fixa ainda tem imposto, então você recebe lá a Selic de 9%, mas você tem que descontar o imposto, dependendo da escala que você tiver ali na tabela regressiva de imposto de renda para ativos de renda fixa, né? Então, a gente acredita sim que na medida que os produtos de renda fixa menos arriscados diminuem o retorno, o investidor tende a buscar outras alternativas, e aí ele vai mais para a renda variável, e os fundos imobiliários estão englobados, né, nesse fator. Então, com certeza a gente deve ter uma demanda maior para fundos imobiliários, isso vai fazer com que as cotas se apreciem, o dividend yield seja comprimido. Então, quem comprar agora ou quem vem comprando aí nos últimos meses, acho que tem uma boa margem de segurança em relação ao dividendo que vai receber versus quanto a Selic vai estar pagando e uma possível apreciação aí dos fundos imobiliários ao longo do ano de 2024. Sexta e última pergunta, como a nova resolução do CMN sobre os CRIs pode afetar o TXF11? Bom, a gente foi surpreendido, né, por essa resolução, uma resolução que saiu no comecinho de fevereiro, proibindo, né, empresas públicas de usarem como lastro para a emissão de CRIs, despesas e outras emissões de dívidas, né, de crédito privado, como debêntures, por exemplo. A gente acha que isso, assim, a forma, o objetivo da lei, ele é positivo. Para o TRXF11, não muda muita coisa no nosso entendimento. Enfim, a gente acredita que
a resolução não quis travar, né, o desconto de recebíveis de despesas listadas. Ela quis que empresas listadas não conseguissem captar do jeito que vinham captando para reembolso de despesa, etc., o que a princípio não faria sentido mesmo. Então a gente acredita que é positivo porque vai diminuir a emissão desses ativos, né, que são isentos, né, que são incentivados, fazendo com que os fundos imobiliários permaneçam com essa isenção. Então, vai trazer mais fluxo natural para os fundos imobiliários, para os fundos de CRI, para os fundos de tijolo, enfim. Então, a gente acredita que seja positiva. Do ponto de vista de estrutura, acho que a lei ainda é muito recente, está todo mundo ainda debatendo, né, sobre cada vírgula da lei para entender o que pode e não pode ser feito, e acho que isso vai demorar um tempo até tudo se apaziguar, mas do ponto de vista, né, do TRX-F11 em si, como um produto de investimento para os nossos cotistas, para os nossos clientes, a gente acredita que, ou para os fundos imobiliários de maneira geral, a gente acredita que a lei é positiva. Bom, acho que era isso, né, pessoal? A gente respondeu todas as nossas perguntas aqui recebidas aí nos últimos dias. Finalizar aqui, deixando o contato dos nossos contatos de RI, né? Então, quem quiser conversar com a gente aí via e-mail, ri@trx.com.br, nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, TikTok, só pesquisar por @TRX Investimentos, e também vocês conseguem conversar com a gente, entrar em contato com a gente através do site da TRX, trx.com.br, e do site do fundo, trxf11.com.br. Muito obrigado pela audiência, né, por quem quis aí escutar o nosso webcast, detalhar um pouco melhor o nosso relatório gerencial do TRX-F11. Até o mês que vem. Um abraço.